certamente ninguém mais do que o Carl Rogers merecem a designação de patético. E evidentemente não é patético no sentido vulgar da palavra, né? Patético especificamente significa a ética do pathos, a ética que privilegia o modo de ser do pathos, né? E nesse sentido, todos os fenomenológicos existenciais, todos os dialógicos, né? Todos que assumem uma ética ontológica, fenomenológica existencial, né? São patéticos, né? Porque privilegiam o pathos, né? Que é a vivência pré-reflexiva fenomenológica existencial, né? Então, nesse sentido, não só o Carl Rogers é patético, né? O Peirce é patético, né? Todos os grandes fenomenólogos, né? Brentano, né? O Russell, né? O Sartre, o Merleau-Ponty, todos eles são patéticos, né? Na medida em que privilegiam o pathos, né? E o Carl Rogers, de um modo muito conspícuo, né? Privilegia o pathos, né? Tanto é que um elemento maior de sua concepção em método é exatamente a empatia, né? E empatia, em específico, quer dizer no pathos, né? Na vivência do pathos, né? Nesse sentido, como um dos psicólogos, né, que mais privilegiaram a empatia, né, a vivência da empatia como elemento metodológico, né, como um dos psicólogos que mais privilegiaram a compreensão empática, né, mais do que ninguém, o Carl Rogers mereceria essa designação de patético, né, empatético, né, e mais especificamente peripatético, né, assim como eram os filósofos da escola do Aristóteles, que eram peripatéticos, né? E eram peripatéticos os filósofos da escola do Aristóteles, da escola peripatética, né? Não porque filosofavam andando, né? Mas na medida em que andavam, né? Ressaltavam o modo, a vivência do modo pré-reflexivo de ser, a vivência do modo fenomenológico de ser, a vivência do modo de ser do pathos, né? E eram com isso empatéticos, empáticos, né? E especificamente peripatéticos, né? Porque assumiam uma postura de experimentação fenomenológico existencial do pathos, né? O pathos, como o nosso modo ontológico de ser, o nosso modo pré-reflexivo de ser, o nosso modo fenomenológico existencial de ser, só é acessível pela experimentação, né? Que é peripatética, né? Que é a vivência experimental fenomenológico existencial do pathos, né? O modo ontológico de nós sermos é o modo pático de nós sermos, é o modo empático de nós sermos, é o modo peripatético de nós sermos, né? O Carl Rogers privilegiou este modo peripatético de nós sermos, né? Propondo a empatia, a vivência do pathos como um elemento central de sua metodologia, né? Ao que ele chamava de compreensão empática, né? A gente poderia dizer assim, compreensão empatética, compreensão peripatética, patética compreensão, né?
O que, evidentemente, resulta numa expressão redundante, né? Porque toda compreensão é empática, toda empatia é compreensiva, né? De modo que o patético, o empatético, o peripatético já comporta a compreensão. A compreensão, ao contrário da explicação, é intrínseca ao modo pático de ser, ao modo patético de sermos, né? E aí é importante, né, nós entendermos que um aspecto crucial da questão está exatamente no que nós estamos nos referindo quando nós falamos de patos, né? Quando nós referimos ao patos no âmbito da civilização ocidental, nós temos uma acepção romana da palavra, uma acepção latina da palavra patos, né? Sabem que nossa civilização resulta, né, importantemente, enquanto civilização ocidental, da tradição grega e da tradição latina, ainda que também da tradição judaica, né? Mas como houve uma intensa interação entre esses impérios, né? Momento entre o Império Grego e o Império Romano, né? Muitas palavras, muitos conceitos, muitos costumes, né, de nossa civilização ocidental têm um caráter greco-romano, grego e romano, grego e latino, né? E assim acontece com a concepção de patos, assim como inúmeras concepções na cultura de nossa civilização ocidental, né? O termo patos tem, assim, uma concepção latina, romana e uma concepção grega. Vigora em nossa cultura mais frequentemente a concepção latina de patos, né? E a concepção latina de patos tem a ver com paixão, com excesso de paixão, né? Tem a ver com sofrimento, né? Tem a ver com a paixão no sentido doentio, quase do termo, né? E que resulta nas ideias de patologia ou de psicopatologia, né? Essa concepção de patos é a concepção romana de patos, né? Que não diz especificamente acerca do conceito de empatia e acerca do conceito de peripatético, né? De empatético, né? Porque o conceito de peripatético e de empatia e empatética, né, advém especificamente da concepção grega de patos. E na concepção grega de patos, né, o patos significa o modo ontológico de nós sermos, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? A concepção grega diz respeito especificamente ao modo de sermos da sensibilidade emocionada, né? Ou seja, o modo de sermos da emoção. O único modo de nós sermos da emoção é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo ontológico de nós sermos, né? Então, patos, em grego, ao contrário do sentido de patos na acepção romana, latina, né? O patos em grego significa o modo de sermos da emoção, o modo de sermos da sensibilidade emocionada, o modo de sermos que comporta eminentemente a compreensão enquanto cognição, o modo de sermos da ação, o modo de sermos da tendência atualizante, né? Esse é o sentido, né, de patos na acepção grega. E é dessa acepção grega que deriva a ideia de empatia, de empatética, de peripatética, né? Nesse sentido, todos que privilegiam, enquanto elemento existencial, enquanto elemento metodológico, o modo de sermos da empatia, né?
o modo pático de ser, são eminentemente patéticos, não é? Peripatéticos, empatéticos, mas não no sentido romano da palavra, no sentido grego da palavra, né? No sentido grego, que significa o pathos, significa o modo de sermos da sensibilidade emocionada, o modo de sermos da compreensão. Em específico, o modo de sermos da ação, da atualização, o modo de sermos da tendência atualizante, né? Então, o Rogers privilegiou, enquanto elemento metodológico, esse modo de sermos da ação, esse modo de sermos do pathos, esse modo de sermos da empatia, né? Esse modo de sermos fenomenológico existencial, que além de ser fenomenológico e existencial especificamente, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, é compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né? E fora da dicotomia sujeito-objeto, o modo pático de ser, enquanto o modo pré-reflexivo de sermos, é em específico o modo dialógico de nós sermos, né? Então, existe uma alternância entre o modo ontológico de sermos do pathos e o modo de sermos reflexivo, entre o modo pré-reflexivo e o modo reflexivo de nós sermos, né? E nessa alternância, o modo pré-reflexivo de sermos do pathos, da compreensão empática, modo peripatético de sermos, é o modo ontológico de nós sermos, o modo de sermos da criação, o modo de sermos da superação, além de ser o modo específico de sermos da emoção e o modo de sermos da cognição compreensiva, né? O modo de sermos da compreensão, né? O modo dialógico de nós sermos da compreensão. O modo dialógico de nós sermos da compreensão é o modo pático de sermos, é o modo empático de sermos, é o modo patético de nós sermos, é o modo peripatético, na medida em que peri é experimental, no sentido fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos, né? Então, todos os grandes fenomenólogos, e o Carl Rogers é um dos grandes fenomenólogos da nossa tradição ocidental, né? Todos os grandes fenomenólogos, a partir de Aristóteles, né, são especificamente peripatéticos, são especificamente patéticos, né? Na medida em que são empáticos, né? Na medida em que privilegiam o pathos, a vivência do pathos como um modo hierarquicamente originário e criativo de nós sermos. A tendência atualizante de Carl Rogers opera eminentemente no modo pático de sermos, no modo ontológico de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial de sermos da ação, que é ação enquanto vir a ser de algo que não existe, que é superação, que é criação, que é compreensão, que é emoção em específico, né? E que por isso Carl Rogers assumiu deliberadamente o privilégio do modo compreensivo, do modo de sermos da compreensão empática, característica a vivência do pathos, como um modo privilegiado de ser de sua metodologia fenomenológica existencial, né? Carl Rogers, por isso, é um proeminente patético, empatético, peripatético, para sermos exatos.